É com imenso prazer, então, que a gente apresenta, né, a professora Daniela Melaré. Ela é uma brasileira, mas que está na Europa já há algum tempo, e ela foi a minha orientadora do meu estágio do doutorado em Portugal, em 2020, e desde então a gente mantém esse vínculo de amizade, de projetos em comum, de escrita de artigos, e hoje, então, a gente vai trazer uma fala que a gente pensou em algumas palavras-chave que fossem importantes para estar trabalhando no início deste ano, que são estratégias pedagógicas, personalização do ensino, estilos de aprendizagem e o ensino híbrido. Então, a professora Daniela vai falar um pouco de cada um desses temas, para que a gente possa, então, repensar nossa prática pedagógica a partir desses conceitos. Então, eu vou ler aqui uma síntese, né, do currículo da professora, que é bem extenso, mas só para, então, situar vocês aqui. Ela é pedagoga, ela é especialista e instrucional designer, é especialista em administração e educação à distância, possui mestrado em engenharia das mídias para a educação e mestrado em educação pela Unesp, Brasil. Ela tem um doutorado em educação pela Unesp e um segundo doutorado pela UNED, Madrid, pós-doutorado pela Unicamp e UNED, e é colaboradora da Open University e faz parte do editorial da revista de estilos de aprendizagem. Atualmente, então, é docente da Universidade Aberta, em Portugal, dentre outras funções, né, professora que exerce no campo também da internacionalização do ensino. Então é isso, professora, bem-vinda ao IFSC Campus Lages, e vou passar a palavra para você. Querida Gleice, muito obrigada mesmo pelo seu convite, é um prazer estar aqui online, virtual, mas nessa sala aqui que me disponibilizaram, está muito bonita e agradável. Estou vendo aí uma outra sala mais agradável ainda, com pessoas interessadas, e pessoas que estão interessadas principalmente na área da educação, né? Que é um tema de coração, mas um tema muito, vamos dizer assim, analisado nos últimos tempos. Né? Obrigada mesmo. E, bom, eu dividi a minha fala em algumas reflexões e alguns trechos. Vou fazer uma fala muito, assim, breve sobre a temática, vou expor algumas considerações e depois gostaria, e deixo um espaço para perguntas e para reflexões sobre o tema, tá bem? Antes de mais nada, também agradeço aqui ao Rafael e Wilson, que estão aqui no apoio. É interessante pensar, exatamente ontem, eu estava numa reunião sobre ensino híbrido. Por aqui, nós temos um projeto Erasmus, da União Europeia, em que é hybrid teaching, ou seja, nós estamos tentando entender o conceito de híbrido atualmente e o como isso está repercutindo na formação básica, secundária e de universidade. Ou seja, depois da pandemia, o híbrido virou um tema emergente, vamos dizer assim, mas cada um está tratando o híbrido de uma forma, e nós estamos fazendo uma revisão de literatura, né, um grupo, em que vai especificar bem o que está se entendendo por híbrido, né, que não é e-learning, que não é uso de tecnologias na educação, que não é e-learning, e que não é educação à distância. Então, é um novo conceito, é uma nova forma de se pensar o uso das tecnologias na educação e de criar espaços online, ok? Então, eu queria mesmo fazer esta fala inicial para deixar aí algumas provocações para que a gente também possa, se quiserem, discutir um pouquinho mais a temática, tá? Eu também vou pontuar aqui algumas questões, e então isso vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Dito isso, eu também queria falar um pouquinho da Universidade Aberta, né, para que as pessoas também conheçam, entendam o que é a Universidade Aberta de Portugal. É uma universidade pública, que tem mais de 30 anos de ensino à distância, ok? Nós somos a Universidade Aberta, na Inglaterra tem a Open University, em Madrid tem a UNED, a Universidade Nacional de Educação à Distância, e a UOC, da Catalunha, da Barcelona. Na França, nós temos o CNED, que é o Centro Nacional de Educação à Distância. Enfim, esses países da União Europeia, eles têm essas universidades, porque tem um histórico por trás disso. Foram universidades criadas para a formação de professores e para atender os seus imigrantes, ok? Época pós-guerra. Isso foi muito ressaltado e as pessoas precisavam estudar. Então, a ideia da educação à distância vem nessa perspectiva aqui, nesse contexto. Agora, não. Agora, a ideia é ampliar.
né, o digital, e depois da pandemia isso ficou muito mais ressaltado, vamos dizer assim. A Universidade Aberta tem um modelo pedagógico, vos convido a entrar no site para conhecer um pouquinho, é um modelo pedagógico completamente em e-learning, e agora, após a pandemia, as avaliações também estão sendo em e-learning. Tá? Mas também aí é um outro tema para discussão. Nós estamos em testes, estamos em projeto para avaliação completamente à distância, ok? É uma universidade que tem projetos vários na área do ensino, na área da aprendizagem, relacionando tecnologias, mas principalmente com educação à distância, ensino à distância, e-learning e be-learning. Tá? Para nós aqui, o conceito de universidade aberta é o conceito da educação à distância como área do conhecimento. E depois as formas de interação dessa educação à distância, que no nosso caso é completamente à distância mesmo. Nós trabalhamos na modalidade e-learning, ou seja, temos sessões síncronas, sim, mas são opcionais, e temos, basicamente, todo o nosso trabalho é assíncrono, mas com algumas sessões síncronas, mas que são opcionais, ok? Temos alunos do mundo todo, de língua portuguesa e não só, e tem aí uma trajetória de formação de professores também bem grande agora, nos últimos anos, e mais ainda com a pandemia, ok? Mais uma informação importante, o contexto português criou um projeto chamado PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e esse projeto inclui a educação à distância como eixo central para ampliar, facilitar e potencializar a questão da educação no país, ok? Bom, dito isso, só como contexto geral, para vocês entenderem um pouco por onde vai aqui a minha fala, eu vou partilhar convosco um material, só para não me perder e falar demais. Gleice, vai dizendo aí, levanta a canetinha, quando me faltar aí uns 5 minutos, para eu também não extrapolar. E depois eu disponibilizo esse material se houver interesse, ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha janelita. É um material muito simples, sem grandes questões. Deixa eu só... É que se eu partilho, vocês estão me vendo, correto? Estão vendo a apresentação? Ok. Acho que tá ok, certo? É que para mim não aparece se vocês estão vendo a apresentação. Não aparece. Não sei se está acontecendo alguma coisa com o Meet. Não sei. Em todo caso, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar assim. Acho que vocês vão me vendo. Estão me vendo? E a apresentação? Posso avançar? Posso. Obrigada. Então, tá bem. Então, vamos lá. Só um detalhe. Como eu pus em modo de apresentação, se vocês, por acaso, quiserem falar comigo, usem o microfone, tá bem? Porque senão eu não vou conseguir ver a tela. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Eu tenho aqui um computador chato, que sempre dá problema no meeting, mas a gente se organiza e ele fica bem. Ok, muito bem, é assim mesmo. Bom, então vamos a isso. Quando a Gleice me pediu para falar sobre personalização de estratégias didático-pedagógicas, eu fiquei muito feliz, porque eu vi que é um tema que existe interesse. E por que existe interesse? Porque a personalização aqui não é a personalização do individualismo, a personalização não é do exclusivismo, como eu digo, não tem ismos. A personalização aqui, na realidade, é diversificação. Entendam a palavra personalização como diversificação. Por isso que ela tem tecnologias e inclusão dentro dela. Tá? Personalizar é diversificar, incluir e introduzir tecnologias. Hoje em dia é essa concepção de personalização que a gente tem que pensar dentro da educação, em especial no ensino superior. As estratégias, como é que eu faço isso dentro do meu contexto escolar,
na minha forma de docência, enquanto docente e também enquanto estudante. E, por fim, não posso deixar de falar dos estilos, né, da forma de aprendizagem diferenciada nessa educação híbrida de hoje. Então, vamos lá. Eu preparei para vocês essa seguinte proposta. É uma proposta simples, que eu vou falar dos estilos, depois eu vou dialogar sobre os estilos de uso do espaço virtual, e depois eu vou chegar na personalização com as estratégias. Bem? No primeiro momento, eu vou dizer para vocês que eu iniciei falando do ensino híbrido e contextualizei um pouco as reflexões que foram recentes sobre a temática. Aqui eu pontuo esses 5 elementos, que são bases para as reflexões que eu vou trazer para vocês. Primeiro, a questão do ensino híbrido, que já mencionei, que deixou de ser uma reflexão e passou a ser prático, né, e pensado, né, as pessoas estão fazendo experiências e criando experiências. É importante, assim, pensar o seguinte, que existem muitas produções acadêmicas sobre ensino híbrido recentes, artigos, apresentações em eventos, etc., mas todos estão experienciando. Ou seja, não tem ninguém com a chave mestra. São experiências e inovações que estão ocorrendo e que podem ocorrer e que podem ser interessantes e devem ser partilhadas. Então, é isso que é importante, né? A única coisa que é interessante ter em mente, que o ensino híbrido tem que necessariamente pensar tecnologias, um desenho universal de aprendizagem, personalizar e incluir. Tá? Ensino híbrido tem que pensar essas bases. Não dá para fazer ensino híbrido para grupos, para guetos, para formatos. Não, tem que sempre ser ampliado. Mesmo que a tecnologia não seja mais moderna e a mais atual. Ok? Porque muitas vezes a gente fica naquela coisa, porque tem que ser o aplicativo tal, a ferramenta tal, a app tal. Mas se ela não inclui, se ela não diversifica, e se ela não facilita uma personalização, então eu não a utilizo. Aí eu vou utilizar uma que seja muito mais flexível. A palavra-chave é flexibilidade, sempre. Não a flexibilidade do senso comum, que é facilitismo. Não, não é isso. É a flexibilidade da diversidade. E é isso que a gente chama de personalização. O ensino híbrido vem com essa pauta, vem com essas diretrizes, e vem com esse paradigma aqui, ó, o virtual. Eu insisto muito nas minhas falas nesse paradigma, adoro estudar a virtualidade, já estudei muito a virtualidade, e para quem quer falar sobre educação e tecnologias, é essencial estudar um pouco do virtual, porque precisa entender o conceito que está por trás de tudo isso. O virtual não é uma coisa que não existe, como muitas pessoas dizem, mas o virtual é um paradigma que tem elementos e características e que modifica e que contribui para os processos de ensino e aprendizagem. Por isso que alguns autores dizem que a forma como você aprende no presencial é diferente da forma como você aprende no online. E como é? E é mesmo. Tá? É bem diferente. E por que é bem diferente? Porque são 2 contextos e 2 paradigmas completamente diferentes. Por isso, aquela grande fala do que você faz no presencial adaptado no online não dá muito certo. Você tem que criar a sua forma de dar aulas no online, de ser docente no online, de ter a sua função docente no online. Você precisa criar, ok? Porque não é uma não é uma cópia, ok? Não é uma adaptação, não é, é uma criação. O online, o virtual, é um outro paradigma e que potencializa uma criação de docência muito diferente da presença. Né? Isso é só para a gente pensar sobre o tema e é uma pequena provocação, ok? Dentro disso, eu tenho 3 vertentes, que é a importância do trabalho docente no ensino híbrido. Eu insisto muito, 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 muito. Os docentes e a sua importância com o uso das tecnologias é imensa, é imensa. Porque os alunos, eles usam tecnologia, mas quando se trata de usar tecnologia para aprender de forma sistemática, não informal, eles não sabem. E vocês viram isso na pandemia. Ou seja,
O docente tem um papel muito importante nisso, extremamente importante, porque ele faz o quê? Uma coisa simples, que parece simples, mas não é. Ele orienta pedagogicamente, ou seja, ele ensina, ele dá caminhos para o estudante aprender mais e melhor. É aí que está o grande papel da docência. Então, eu reforço, eu reafirmo, eu faço questão de dizer isso, que o papel do docente no ensino à distância, no ensino híbrido, é essencial. Porque senão o que vai acontecer? O aluno vai usar a tecnologia para usar, ele vai usar aquilo como game, como divertimento, como informalidade, que tudo bem, ele pode aprender de forma informal, mas não é essa a proposta quando se trata de escola e currículo. Ok? Então, teu papel como docente é essencial para esses processos de ensino e aprendizagem, quando se trata de uso de tecnologias e educação. Um segundo elemento é o desenho universal de aprendizagem. O desenho universal parece também algo interessantíssimo, e é, porque o desenho universal, ele evita barreiras, e ele engaja as pessoas, que é diferente de motivar. A motivação é uma coisa simples, e passa rápido. E passa. O engajamento não. E o engajamento exige o quê? Responsabilidade. Ética, respeito e compromisso. Muito bem, a educação passa por isso, ok? Então, o desenho universal, ele facilita a aprendizagem, mas ele não dá o facilitismo do ato de aprender, ou seja, ele amplia as possibilidades de aprendizagem, porque ele evita barreiras, ele ajuda o aluno a aprender, que é a função dele. O desenho universal é possibilitar estratégias, materiais que sejam acessíveis, tanto tecnicamente, quanto sem nenhuma barreira de conexão com pessoas que têm dificuldades, e para além disso, sem nenhuma barreira para que todos, independente do seu nível de conhecimento, possam aprender. Esse é o desenho universal de aprendizagem. É dar o básico, mas que pode ser mais aprofundado, ou pode ser mais simplificado, dependendo do nível e condição do meu estudante. Isso é o desenho universal. E é extremamente essencial hoje em dia, porque senão não se personaliza, não se inclui e não se é flexível. E mais ainda, não se consegue trabalhar de forma aberta e em rede. Também é uma fala muito forte, né? Trabalhar em rede, trabalhar de forma aberta, o que é isso? Na realidade, é conectar conhecimentos e informações. A área da educação é uma área muito complicada para trabalhar em rede. Apesar de a gente falar muito de colaboração, mas nós somos muito complicados para fazer colaboração. Tá? E temos essa dificuldade com os próprios estudantes, porque se a gente elabora uma estratégia colaborativa, se a gente não é colaborativo, como é que você vai dar uma estratégia colaborativa para o seu estudante? Faz parte das nossas competências nas novas funções docentes que nós temos. Mas, enfim, nem tudo é muito fácil, porque eles aprendem, mas também nós. Né? O ensino híbrido está aí para isso. Ok? Tudo bem até aí? Posso avançar um pouquinho? Ok, então vamos a isso, mais um pouquinho. Comunicação síncrona e assíncrona, sabem a diferença? Estou aqui num chazinho. Bom, sinto falta do chimarrão, porque eu adoro um chimarrão. Mas de vez em quando a ervita, o mate, eu também tomo. Eu adoro o chazito, e ainda com esse frio mais ainda. Então vamos lá. Comunicação síncrona e assíncrona. Tá aqui outra chave importante para a educação e personalização no ensino à distância e na educação híbrida. Tá aqui a chave de ouro, e que ninguém fala, passam por cima. Já ouviram falar sobre a didática, certo? Já devem ter estudado didática, correto? Se não estudaram, fazem na prática algumas coisas da didática, sem saber. Mas a didática tem um segredo que o Paulo Freire descobriu. Eu tenho que citá-lo, não tem jeito. Chama-se comunicação. Comunicação. E aqui, esse segredo não poderia deixar de estar no virtual. E no virtual ele foi traduzido como comunicação síncrona
e assíncrona. Qualquer processo de educação online, híbrida, e-learning, be-learning, educação à distância, ensino remoto emergencial, desemergencial, que sejam os nomes que foram dados todos, passa por comunicação assíncrona e síncrona. Esse tipo de comunicação, são dois tipos de comunicação diferentes, foram criados com o virtual, não tem no presencial. Presencial é uma comunicação só. É a oral, a verbal, a física, os instintos, os olhares, a percepção, é um tipo de comunicação insubstituível. Não dá para substituir uma sala de aula presencial. Não dá, não dá. Por isso que eu sempre digo que, quando se pensa em educação à distância, ensino à distância, não se pensa em substituição. Se pensa em inovação. E que não significa que é melhor. Significa que é diferente. Ok? Bom pensar nessa perspectiva, porque dá uma outra forma de entender a educação à distância. Ou seja, ela faz um trabalho que é diferente do presencial. Não é nem bom e nem ruim. É diferente. Tá bem? E aí, as adaptações também são diferentes. E aqui, a comunicação síncrona e assíncrona vem nessa perspectiva. Mas no presencial elas não existem. É só no online. E como são elas? Vocês sabem muito bem. A comunicação síncrona é essa que nós estamos fazendo agora, em tempos reais, o mesmo tempo, mesmo não sendo, né? A conexão momentânea. Não estamos em espaços iguais, mas estamos em tempos momentâneos iguais, vamos dizer assim. Apesar de eu estar 3 horas a mais que vocês, estamos em tempos unidos. Isso é comunicação síncrona, que tem um formato, tem um estilo e tem estratégias específicas. Ok? E a assíncrona, que é o que o online criou e que a gente não tinha até não existir um online. A assíncrona é a não presença simultânea, nem o espaço e nem o tempo. Ou seja, nada me impede de me comunicar, mesmo que eu não esteja com a pessoa. É tudo online, é tudo assíncrono, é tudo feito através de outros formatos de comunicação. Exemplos: fóruns, materiais, redes, okay? Tarefas, exercícios, atividades que sejam colaborativas ou não e assíncronas, que possam ocorrer em tempos e em espaços diferenciados, e não simultâneos, como um síncrono. Tá? Muito bem. Esses dois formatos de comunicação são decisivos para qualquer ensino híbrido, em especial. Não vou falar específico da educação à distância, mas vou focar no ensino híbrido, que é o que me foi solicitado. O que é esse ensino híbrido? Pensando nessa perspectiva, eu posso trabalhar com esses dois tipos de comunicação? Aliás, eu posso trabalhar com 3 tipos de comunicação: síncrono, assíncrono e presencial. E para cada um deles, as estratégias são diferentes. As estratégias se cruzam, mas são diferentes. Não são as mesmas. São potencializadas umas pelas outras, mas são diferentes. Okay? E isso é a mistura do ensino híbrido, que é muito, muito diferenciadora e também potencializadora da educação nos próximos tempos. Na minha perspectiva, vocês lembram das louças digitais, quando se falava muito das louças digitais, aquelas que tinham as canetinhas, que o pessoal, as escolas, etc, etc. As louças digitais, na minha perspectiva, eram a ambientação, vamos dizer assim, dos professores em relação à tecnologia. Elas facilitavam a vida do professor em relação à tecnologia em sala de aula. Muito bem. O ensino híbrido é essa adaptação à educação à distância. Ok? Falavam de be-learning. Lembra do be-learning? Quando falava do be-learning, Pois bem, o ensino híbrido vem nessa perspectiva. Ele facilita a adaptação do docente ao uso das tecnologias, mas em especial a educação, o ensino online com os estudantes.
É um passo intermédio. É um passo intermédio. Não estou dizendo que o objetivo é a educação à distância plena. Estou dizendo que ele é um passo intermédio, ele é uma mistura. Ele é uma mistura dessas possibilidades e veio com a exigência do passado pandêmico que nós vivenciamos. Okay? Bom, mais um pouquinho, avançando. Eu trago aqui os estilos e formas de aprender, de forma muito simples, en passant, vou destacar aqui para vocês o que significa essa importância. Ou seja, as pessoas aprendem de formas diferentes. Isso não tem a ver com nível de inteligência, não tem a ver com classe social, não tem a ver com metodologia de ensino, e não tem a ver com testes de QI. Não é isso. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo que as pessoas aprendem a informação de formas diferentes. Cada um no seu contexto, na sua faixa de idade, na sua faixa de exigência profissional, mas cada um tem o seu perfil e seu estilo. E por que eu considero isso? Por quê? Porque na minha perspectiva, entender como as pessoas aprendem no virtual é muito importante para elaborar estratégias diversificadas para personalizar e incluir. Então, vejam, quando eu falo de virtual, eu estou colocando tudo e todos. Eu não estou excluindo nada. Aqui não tem diferença nenhuma. E nem, veja só, e nem intelectual. Tá? Quando eu me refiro a estilos, são formas de estar, utilizar, comunicar e absorver a informação do online. Eu tenho gente que adora buscar informação e pôr tudo nas pastinhas e guardar todos os links. Eu tenho gente que adora entrar em tudo quanto é grupo, espaço, sites, comunidades, etc. Outros que preferem imagem e som mais do que o texto escrito, ou vice-versa. Outros que salvam a informação ou imprimem. Outros que usam uma diversidade de ferramentas de autoria e comunicação. Tudo que é novo, tudo que é ferramenta, eles adoram. Outros que encontram um outro em qualquer hora ou lugar, ou seja, os maníacos das redes sociais. E, por fim, aqueles que produzem conteúdo próprio e partilham com as ferramentas disponibilizadas. Então, isso daqui é mais ou menos o perfil das pessoas, do que eles normalmente fazem online. Tá? Isso é um apanhado geral de uma pesquisa feita há alguns anos atrás, sobre mais ou menos como é que as pessoas se mexem dentro do online. Tá? Em cima disso, e outras informações, é claro, não só essa, nós desenvolvemos um trabalho chamado Estilos de Uso do Virtual, tá bem? Esses estilos de uso do virtual têm origem nos estilos de aprendizagem. É um tema polêmico, os estilos de aprendizagem, porque eles vêm da psicologia pura. E depois eles passam para a área de administração de empresas, na organização dos recursos humanos, e por fim eles chegam na educação. A vertente que eu utilizo dos estilos de aprendizagem é uma vertente espanhola. Não é uma vertente da psicologia. É relacionada à educação. O que me interessa dos estilos não é eu descobrir a forma como a pessoa aprende. Aqui está o grande segredo. O meu interesse dos estilos é entender o que ela tem dificuldade em aprender. Ou seja, os estilos de aprendizagem, por si só, têm um questionário em que facilita a pessoa identificar a forma como ela aprende, ok? Mas o mais interessante da aplicação desse questionário é que ele é flexível, a pessoa pode estar aprender de uma forma agora e daqui a 5 anos ter outra forma de aprendizagem, depende muito do contexto e momento de vida. E depois, é muito mais interessante porque eu consigo verificar se eu aprendo mais daquele jeito, quais os jeitos que eu aprendo menos. E aí, eu, como docente,
faço estratégias pedagógicas para atender onde eu aprendo menos. Porque eu cumpro 2 objetivos. Eu amplio a capacidade de aprendizagem daquele aluno e facilito a aprendizagem para ele. Essa é a lógica dos estilos de aprendizagem na educação. E aí, dentro dessa lógica, eu trouxe os estilos de uso do virtual. Ou seja, eu fiz uma adaptação, mas não foi uma adaptação, foi uma reconstrução dentro do virtual, porque eu tinha outro contexto. Era impossível aplicar o questionário de estilos de aprendizagem no virtual, porque são realidades completamente diferentes. O questionário de estilo de aprendizagem não foi feito para a educação à distância. Então, nós desenvolvemos um questionário para identificar a forma como a pessoa utiliza o virtual. E, a partir dessa identificação, desenvolver estratégias pedagógicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Ok? Aqui eu tenho as 4 tendências que eu trago para vocês, que é o estilo participativo, de investigação, de estruturação e de ação concreta, mas que na realidade estão muito pautados na forma como as pessoas utilizam o online, tá? Nas rotinas, na forma como elas estão acostumadas, em que sites elas entram, em que espaços elas usam, tá? Em cima disso é que nós adaptamos os 4 estilos. E o mais interessante desse trabalho é que ele tem já mais de 10 anos, e ele atualmente está sendo muito utilizado exatamente por essa diversificação. Porque ele já foi utilizado em vários contextos, em vários países. Eu tenho pesquisas feitas com esses estilos de uso virtual em 5 países, pelo menos. E tudo que foi feito foi exatamente essa identificação. E depois, a construção de estratégias. A última pesquisa que me chegou foi uma pessoa que trabalhou com redes de formação de professores e desenvolveu estratégias de atividades para o Facebook a partir dos estilos. E foi muito interessante o resultado. Né? Porque ela envolveu os estudantes a partir de uma rede, que era o Facebook na época. Essa pesquisa já tem uns 3, 4 anos. Foi antes da pandemia. Ela envolveu os estudantes nessa rede e deu atividades, exercícios com estratégias que eram para esses diversos estilos dentro da rede Facebook. E teve um resultado muito, muito interessante. Ou seja, os professores conseguiram, os alunos de formação de professores, utilizar e fazer atividades naquela rede com vários estilos, passando por várias etapas. Consequentemente, isso fixou mais e eles aprenderam mais o conteúdo ali desenvolvido. Na sequência, eu destaco para vocês um pouquinho que eu já falei, né? Eu sou sempre assim, eu falo e depois eu ponho o slide, mas tudo bem. Universal Design for Learning, que eu vos convido também a conhecer um pouco mais, para entender isso que eu estava comentando, e que os estilos contribuem muito, porque a gente vai conseguir, a partir dos estilos, elaborar materiais e estratégias para atender a diversidade, que é esse o propósito. Exemplo, eu tenho um curso que é híbrido, eu posso fazer atividades com os meus estudantes no online, de forma síncrona ou assíncrona, eu posso desenvolver outras atividades quando forem presenciais, e eu posso deixar atividades quando forem assíncronos. Ou seja, eu tenho 3 formas de comunicação para docência quando se trata de ensino híbrido. 3. É muito trabalho? É bastante. O aluno, se for envolvido nesse trabalho, aprende, com certeza. Com certeza. Ok? Então, existe uma tentativa, vamos dizer, de ampliar a visão de ensino híbrido na perspectiva não só dos materiais, mas da forma como se constrói as estratégias. Né? Então, vejam, Universal Design for Learning é conceito que foi, né, centrado na inclusão somente, com pessoas de problemas de aprendizagem, mas ele ampliou de uma forma por conta dessa nova perspectiva. Né? Aliás, o conceito de inclusão hoje é um conceito que é educação. Para mim, inclusão é educação. Não tem inclusão. É educação. A educação tem que ser inclusiva. A educação é para todos, independente de cor, forma, e etc, e etc, e dificuldade, e etc, e etc. Não, a educação é para todos. Né?
E ela tem que ter esses mecanismos de diversificação, que é para incluir todos. É que é todos. Não tem especial aqui, especial ali, não. A educação tem que ser pensada nessa perspectiva. Porque por mais que ela seja específica para algumas situações, para além disso, ela também tem que ser pensada para outras situações que hoje em dia fazem parte do que a gente chama de inclusão, mas não é inclusão legislativa, né? É a inclusão de outras dificuldades. As crianças com TDAH, as dificuldades de acesso, as faltas de internet, as dificuldades de compreensão, a falta de literacia digital, a falta de literacia de escrita. Nós temos imensas dificuldades, imensas, imensas. Então, a educação tem que ser pensada nessa perspectiva, muito mais inclusiva na sua própria estrutura. Bom, inovação, claro, oportunidade de aprender ao seu nível, independente do mesmo, e libertar dos obstáculos para que ocorra a aprendizagem. Muitas vezes, né, isso acontecia há um tempo atrás, hoje em dia não é tanto, mas ainda acontece. Alguns docentes têm, assim, vamos dizer que uma certa tendência de, algumas vezes, ter as aulas um pouco complexas, vamos dizer assim, sem tentar abranger a todos. Por quê? Porque o docente tem, muitas vezes, um medo do facilitismo, da não seriedade do trabalho dele, mas não é. Ou seja, eu quero muito que 95%, se possível 99% da minha classe passe bem. Passe bem, ou seja, tire boas notas comigo. Por quê? Que eu, com isso, eu quero mesmo entender e quero que os meus alunos aprendam, né? Não é a lógica ao contrário. O facilitismo não é na quantidade de quem vai passar ou ser aprovado, mas é na diversidade para que aquele aluno aprenda de acordo com o nível do que ele é capaz, tá bem? Isso é muito importante, essa reflexão é muito importante nos dias atuais. Já caminhando para o final, eu destaco aqui algumas coisas que já disse, mas queria reforçar, que além da motivação é o engajamento. O mais importante para mim é a questão do engajamento. Engaje o seu aluno, não só motive. Não estou dizendo que a motivação não é importante, claro que o é, mas não só motive, engaje. Engaje. Responsabilidade e cidadania. Cidadania e responsabilidade. Isso é muito importante, muito importante. Tá? Já caminhando mesmo, eu destaco uma síntese da personalização, colocar o indivíduo no centro das atenções, propiciar a automotivação, desenvolver o sentido de cooperação e colaboração, e reduzir as diferenças, ampliando a capacidade de aprendizagem. Tá? Eu só queria dizer, e fazer uma reflexão aqui disso, que eu não disse ainda, é a questão da cooperação e colaboração. Falei que o professor tem dificuldade de sê-lo, e, portanto, os alunos também. Mas a cooperação e a colaboração, que é definida como competência, a minha pergunta é, como é que eu transformo ela em estratégia de aprendizagem? Como é que eu ensino o meu estudante a ser colaborativo? Como é que eu faço isso? Sendo colaborativo? Sim, mas não só. Eu preciso de algumas estratégias. Primeiro que a colaboração demora. Ela não é uma coisa assim. Se aprende do nada. Eu preciso criar um ambiente de colaboração para o meu estudante, onde ele aprenda a partilhar, ele aprenda a respeitar e a ouvir o outro, a percepção do outro. Ele aprenda uma coisa super importante, que é sair do senso comum e parar de achar que tudo que ele sabe é a única coisa do mundo, que as outras coisas podem atualizar o que ele sabe. Porque trabalhar com a realidade do aluno não é deixá-lo na realidade que ele tem. Olha a outra confusão. Trabalhar com a realidade do aluno é aperfeiçoar e dar outros instrumentos. A escola tem que servir para isso. Eu tinha uma pessoa muito amiga que dizia para mim o seguinte: ai, Dani, quando eu dava aula na educação infantil, olha o exemplo,
as crianças vinham, e essa história de trabalhar com a realidade do aluno, as professoras colocavam na hora do intervalo aquelas músicas, olha, das FMs da vida, que as crianças adoram, tá? Estão acostumadas, é isso que elas ouvem o dia inteiro em casa, no carro, onde seja, na rua. Muito bem. Mas eu pensava, para que eu vou pôr isso que elas já conhecem? Ou seja, eu quero disponibilizar para elas outro conteúdo que elas não conhecem. E o que ela fez? Ela fez um trabalho com as músicas clássicas, com jazz, com músicas, entre outras modalidades, com samba, enfim, todas as músicas populares, folclóricas, eruditas, para que as crianças possam ter este contato. Por que não pôr uma música clássica para uma criança na hora do intervalo? Porque é chata? Não. Porque ela não sabe a importância dessa música. Então, é isso que eu quero dizer. Ou seja, como é que eu ensino a ser cooperativo e colaborativo? É tirando e dando outras opções, fazendo com que ele enxergue outras opções, para que ele aprenda mesmo com o outro e entre si. Seja flexível, saiba respeitar o outro, saiba partilhar o que sabe, mas também ouvir do outro. Isso tudo são elementos de habilidades que eu faço num contínuo, não é do dia para a noite. Tá? Então, como é que eu faço? Estruturando estratégias de colaboração e cooperação, mas dando diretrizes. Falando isso para o estudante, falando, olha, é assim, assim, assado. Procurem seguir isso, que isso vai ser muito bem visto e é um trabalho muito bom a ser desenvolvido por vós. Na sequência, eu defino a personalização, que já defini, né? Já defini anteriormente para vocês, ok? E finalizo aqui com as estratégias pedagógicas, ok? Bom, essas estratégias, vejam só, como é que eu faço a conexão delas todas. Um minutinho para vocês lerem o que está aí na tela. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Universal Designing for Learning, personalização e estilos. Prof, nós não conseguimos fazer a leitura. Ah, não? Distante, não. Se tu puderes ler para nós. Ah, desculpa, tá muito distante, perdão. Mas tá muito pequenino, Gleice. Espera lá. Então, vamos lá. Estratégias pedagógicas. Deixa eu ler para vocês. Universal Designing for Learning, tá? Que é o que eu já comentei anteriormente, ok? Objetivos, competências, atividades, estrutura de curso, classificação das atividades, exercícios e tarefas. Universal Designing for Learning é essa estrutura pedagógica. Como é que eu vou desenvolver isso? Como é que eu vou elaborar para dar acesso ao meu estudante a toda a informação que eu quero trabalhar com ele? É o planejamento, mas dentro dessa perspectiva universal. É o planejamento da sala de aula, do ensino, ok? A personalização é diversificar cenários, formatos, ou seja, a diversificação é o ponto de apoio. Okay? Diversificar mesmo, tanto online quanto presencial, nos formatos de comunicação. A personalização usa a comunicação como forma de diversificação. É isso que tem que ficar muito claro para vocês. Tá? É o síncrono, é o assíncrono, é o presencial. E, por fim, os estilos. Por que eu ponho aqui os estilos? Só para vocês, não é que precisa usar os estilos, não é isso. É para ter a concepção de que existem formas e perfis de usar a virtualidade que podem ser utilizadas nas estratégias didático-pedagógicas.
Isso é um conceito didático que é inclusivo, personalizado e interativo. Ou seja, eu tenho 3 grandes focos, que é o que eu disse, que eu sintetizei para vocês agora, e que finalizam na questão das novas formas de pensar a docência no online. Que é essa provocação ou análise que eu deixo para vocês, que é para a gente também poder dialogar um pouquinho. Ou seja, quais são as novas funções minhas do online, do híbrido, da educação à distância, do digital, como docente. Não é a mesma que eu faço em sala de aula presencial. Como é que está a minha literacia docente? Como é que está a minha forma de pensar a minha educação, o trabalho que eu consigo fazer com o meu estudante em sala de aula? Não só agora, não só. Okay? Bom, de uma forma muito breve, eu pude aí deixar os comentários convosco, deixo aqui um pouquinho o meu e-mail também, mas, enfim, queria um espaço para dialogar com vocês, para receber questões, críticas, análises e etc., para que a gente possa também partilhar aqui esses minutinhos, tá bem? Pronto. Paro por aqui e depois partilho esse material com a Gleice e também posso partilhar convosco. Espero que eu tenha sido clara e espero que a gente possa dialogar um pouquinho. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, professora. Então, fica aberto aqui, pessoal, para questões, perguntas. Alguém pensou em alguma coisa que pudesse compartilhar com a gente ou compartilhar alguma dúvida sobre a apresentação? Alguma coisa que vocês gostariam de aprofundar um pouco melhor, esses conceitos que foram pensados? O povo está quieto aqui, prof. É normal, é normal, é normal. Já fizeram, coitado, já me ouviram 40 minutos. Fala, essa mulher louca falando 500 mil coisas aí fora do padrão. Mas é normal, é bom. Mas olha, espero que algumas reflexões tenham ficado. E algumas análises também, pensando na educação à distância e nas novas perspectivas, né? Não só governamentais agora, no contexto brasileiro, mas também, quando eu falo em perspectivas, Gleice, e colegas que estão por aí, eu falo em perspectivas a nível mundial, não é uma coisa só de território brasileiro, tá? Essas tendências de uso das tecnologias na educação são diretrizes de Unesco, são diretrizes ou seja, de trabalho a nível mundial. E por quê? Porque é uma tendência muito forte e não dá para voltar atrás com essa tendência, né? Então, é muito importante que a gente faça também uma revisão do nosso trabalho enquanto docente nessa perspectiva. Ok? Sim. Prof, teve uma pergunta, eu vou transmitir aqui para... Obrigada, Gleice. Essas diretrizes que a professora fala, elas foram pensadas antes da pandemia, durante ou após? Isso é uma conexão, isso vem de antes. A educação à distância e o uso de tecnologias na educação já é da década de 90, na área da educação. 1990, as grandes discussões já começaram. Com a pandemia, o que aconteceu? As coisas foram... Lembra que as pessoas falavam, as tecnologias é uma coisa para futuro, né? Não, o futuro com a pandemia chegou mesmo. E aí nós descobrimos que a gente não estava preparado para ir. E aí o pessoal da educação começou a aprimorar e a aprofundar tudo a partir das experiências que foram desenvolvendo. Bem, então, essas diretrizes são elementos que vieram antes, mas que, na realidade, foram sistematizados por Unesco, Ministério da Educação, no caso, União Europeia, no meu caso, aí, muita coisa da Unesco, né, das políticas da Unesco e etc., da ONU, principalmente, nos Estados Unidos e na Unesco, em que essas políticas trouxeram essas novas perspectivas de uma forma muito mais contundente e com uma ação muito mais forte. Bem,
Sim, obrigada, prof. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode ser daqui mesmo. Pode ser da Transmito, porque não está sem microfone. Não, só a questão que as dificuldades já eram grandes antes da pandemia, para o aprendizado dos nossos estudantes. Aí nós entramos na pandemia, entramos em ANP, as dificuldades se tornaram também das duas docentes que explicaram e repassaram os conhecimentos. Agora um minutinho, professor. Alguém está conectado para poder passar o... Porque eu não consegui conectar do meu celular. Porque precisou aprovar, eu acho que tu não estava aqui, entendeu? Porque ele vai conectar o microfone, que está muito comprido essa palavra. Eu não vou conseguir assistir direito. Obrigada, Wilson. Agora já esqueci tudo. Já, desculpe. Olá. Olá. Boa tarde, professora. Eu acabei esquecendo quase a pergunta. Enfim, está dando um eco, né? Ali assim. Tem que desligar o áudio. Então, os nossos estudantes, eles tinham dificuldades antes da pandemia. Ela está ouvindo. Aí nós entramos no processo de pandemia. A dificuldade também foi dos docentes, em transmitir, enfim, repassar e construir o conhecimento junto com o estudante. Então, automaticamente, nós tivemos processos falhos, vou usar esse termo, talvez não seja o termo adequado, na formação. Agora, a gente precisa dos conteúdos estudados durante a pandemia como pré-requisitos para avançar na formação do estudante. Como recuperar esses estudantes? Essa é a pergunta. Como recuperar esses conteúdos? Como rever essas questões que ficaram carentes, né? Obrigada pela sua questão. Não sei o seu nome, mas obrigada pela sua questão. Antes da pandemia, essa recuperação que me diz, eu entendo a sua preocupação. Eu entendo muito a sua preocupação, porque foram tentativas, né? Ninguém tinha receita pronta. Foram tentativas, e as coisas ficaram pelo caminho. E a gente sabe que ficaram mesmo. Como é que se recupera o que fica pelo caminho? Diversificando e introduzindo mais informação. Os estudantes que estavam, eles, vamos dizer assim, que desenvolveram, eles próprios, algumas formas de estudo, né, que não foram exatamente as nossas e nem a que nós orientamos, porque a gente também não sabia. Então, assim, os pré-requisitos não estavam presentes, não existiu o pré-requisito. As pessoas caíram nessa situação e tiveram que se adaptar de uma forma do que era, da forma como estava. Então, que recuperação? Na realidade, é uma potencialização do que é possível. Recuperar, eu não diria que é a palavra correta, porque a gente recupera, ou seja, eu recuperaria se eu tivesse dado alguma coisa que tivesse sido realizada e não tivesse sido alcançado, né? Mas em muitos casos nem isso ocorreu, né? Então agora, o nosso trabalho é mesmo em dobro, e para o estudante também, ele também tem que ter consciência disso. Porque sabe, professor, o que aconteceu também, além de toda essa coisa que nós, docentes, não estávamos preparados, e os estudantes vinham com cara de games para nossas aulas, porque eles estavam acostumados com isso, é que nós não pensávamos que o trabalho com a educação à distância era algo confiável. Era algo que eu podia fazer e que eu tinha condições de fazer. Né? Então, todas aquelas teorias que a gente sempre estudou, ou a gente sempre olhou e viu, não se efetivaram, porque a gente não sabia o como. E o trabalho é dos dois, não é só nosso, porque o verdadeiro estudante autônomo, lembra da história da autonomia, nos livros que a gente sempre estudou na área da educação, o estudante autônomo, etc. O que é o estudante autônomo? Se nós, na pandemia, tivemos dificuldade de implementar as coisas que a gente sabia sobre educação e tecnologias, o estudante autônomo nem chegou perto disso, foram muito poucos. Que é uma teoria, uma área da educação muito longínqua. Que estudante é autônomo? Qual estudante foi autônomo? Então, esse é um outro gap imenso.
um estudante extremamente independente, não colaborativo, que também tinha dificuldades de utilizar as tecnologias para aprender formalmente, um professor inseguro, que estava adaptando na medida do possível, muitos que não gostavam dessa ideia e tiveram que fazer a forceps. Então, foram muitos senãos para um mesmo momento. Entre mortos e feridos, a experiência foi importante. A experiência foi. Agora, o trabalho é daqui para frente. É daqui para frente. Mais alguma pergunta? Pessoal, levanta a mão que o Wilson... Oi, tudo bem? Sou Leonardo, professor de inglês, e eu queria saber, sabendo que a gente tem a parte da teoria e prática, a parte teórica que a gente vai trabalhar muito em sala de aula, como fazer com que eles trabalhassem isso antes, até você falou essa parte da autonomia, trazendo como se fosse tipo uma sala de aula invertida, alguma coisa nesse sentido, para poder abrir mais espaço para aulas mais construtivistas, assim, sabe, não tão expositiva como normalmente é feito, e até para poder ter mais essa inclusão. Acho que fica mais essa pergunta, então, como abrir mais espaço para construtivismo dentro da sala de aula? Obrigada. Eu entendo a sua pergunta e eu começo pela seguinte situação. Para você ensinar um conteúdo para o estudante, você tem conceito, características, elementos, histórico desse conteúdo e aplicabilidade. Basicamente é isso. Qualquer conteúdo do conhecimento vai por aí, independente da área, né? Independente da área. Desde a matemática, da biologia, da história, da química, da administração, você tem mais ou menos esses elementos. E aí? Como é que você trabalha isso dentro das metodologias? Tá? Esse é o desafio. Esse vai ser o desafio. Ou seja, você tem um estudante que pode aprender a partir dos conceitos que você vai direcionar, com texto, com fórum, com debates, com diálogo. Você pode fazer isso em sala de aula presencial ou online, de forma de comunicação comunicação oral ou comunicação síncrona, por exemplo. E depois, um segundo momento, em que você vai querer caracterizar aquele conteúdo, dar exemplos, cases e etc., você pode proporcionar isso em sala de aula presencial. Num terceiro momento, em que você quer que ele trabalhe autonomamente a partir do que ele presenciou, você pode trabalhar de forma assíncrona. Hoje em dia fala-se design thinking, metodologia ativa e não sei o quê, enfim, trilhas, etc. São terminologias que, ao fim do processo, significam estratégias de trabalho com o estudante. Para ensinar aquele conteúdo, para que ele aprenda aquele conteúdo, mas o mais importante é pensar o formato de comunicação disso. Ok? Se eu tenho conteúdo teórico, eu trabalho de uma forma, se eu tenho conteúdo mais caracterizado, histórico, de outra, se eu tenho os cases práticos para analisar, outra, e se eu tenho uma aplicação do estudante, outra. Mas eu tenho 3 formatos de comunicação. Eu posso usar estratégias para esses 3 formatos no mesmo tempo, não em tempos diferentes. Essa é a grande diferença. Eu posso trabalhar no mesmo tempo esses 3 formatos de comunicação e as 3 estratégias diferenciadas. Okay. Mais alguém? Mais alguém? Não? Professora Daniela, gostaria de te agradecer em nome de todo o campus aqui. Foi um prazer tê-la conosco. Não temos mais perguntas. Agora eu acho que só bastante reflexões, que embora pareça simples, é muito complexo, né? Eu acho que a gente vai ficar refletindo e digerindo tudo isso que a gente escutou, que a gente aprendeu hoje. Obrigada. Eu que agradeço, foi um gosto. São percepções e provocações para contemplar o debate que eu sei que vocês vão ter aí na Semana Pedagógica, né? São elementos para contribuir
mas também para concordar, para discordar, para refletir. Isso é uma forma de trabalho colaborativo, não é verdade? Olha, eu agradeço imenso e desejo o melhor para vocês nessa semana pedagógica, que tudo corra bem e que seja muito produtiva aí para a vossa instituição. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada, professora. Tchau, tchau.